Olá, eu sou o Caleb e fazes o que quiseres, há de ser tudo da lei. Oi, eu sou a Juliana e Humberto Eco às vezes acerta. Oi, meu nome é Luana e comprar ou não comprar, eis a questão. E você está escutando? O nome Do livro! Mais um episódio. Hoje é um episódio pedido pela galera. Comprar ou não comprar. Ler versus consumismo. Só pode comprar livro depois de acabar os livros que tem na estante. Você já leu todos os livros da sua estante? Você se sente culpado? Esse grande valor cristão que nós herdamos, né? Exato, a culpa. A culpa é um problema, galera. A culpa é um problema. Eu sou constituída dela, menos nesse sentido. A gente teve uma coincidência aqui no episódio que foram... A ideia do episódio veio de 3 lugares, mais ou menos ao mesmo tempo. A gente teve uma sugestão do André Aguiar no Instagram. A gente teve uma sugestão da Lígia Roberta Freire Costa no YouTube. E a gente também comentou num podcast que a gente estava gravando que seria legal gravar esse tema, né? E aí a Leninha postou no Instagram dela. Outras pessoas também disseram que seria legal. Então é isso. É a voz de Deus aqui. Exato, a gente tá aqui obedecendo. Aqui é o chamado. É o chamado das pessoas. Vamos ver aí se a gente contribui. Eu não sei, eu acho que as nossas opiniões aqui hoje vão ser um pouco parecidas. Eu também não. Eu acho que. Eu acho que a gente devia ter escutado a frase do Caleb e tá falando assim, então é isso, gente, bom dia! Valeu, galera. Outras dicas, vamos dar dica aí. Aí o programa é todo de dica. É porque a nossa primeira reação a esse tema vai ser o episódio mais curto da história. A gente vai falar, faz o que você tem vontade, siga seu coração, é nóis, valeu, falou e acabou o episódio. Porque, ó, assim, acho que tem uma coisa que a gente não faz, assim, Mentira, a gente faz, mas a gente não quer fazer ou não quer cagar a regra para as pessoas, assim. A gente, né, dá a nossa opinião, mas realmente faz, né, cada um faz o que acha melhor, assim, né? Desde que, sei lá, não atrapalhe sua vida, ou se atrapalhar também, acho que não tem muita... A vida é sua, né? É que nós já não somos mais tão jovens. Essa coisa de você editar a regra e criar tendências, subir hashtag, é uma coisa juventude, né? É verdade. O jovem gosta disso, né? O jovem gosta, né? O jovem gosta de cagar uma regra. Já sente dor nas costas, já não tem aquele brilho no olhar, né? Tem toda essa questão aqui. E às vezes você pega um momento que você olha para uma coisa dessa e você pensa, eu vou lá ou não? Sabe? Eu vou para essa polêmica ou não? Assim, vale ou não vale? Vale ou não vale meu tempo? Você olha assim e fala, você calcula um pouco o que vai vir com isso, mas, né, acho que tá valendo, Opinar ou não opinar? Eis a questão. Mas o que para vocês incomoda dessa questão do comprar ou não comprar? Eu acho que é o discurso em si, assim. Essa questão de, eu estou praticando o consumo consciente. E aí, ok, cada um faz o que quer, né? Como a gente já disse aqui. Só que ao mesmo tempo que a pessoa pode estar realmente praticando esse consumo consciente, né? Isso eu digo nesse comportamento de redes, eu não digo, né? Mas ela, normalmente, esse discurso ele vem também com uma crítica a quem vai comprar, sabe? Então, do tipo, olha, eu tô aqui sendo super consciente, e agora você aí que tá comprando uma pilha de livros, sabe? Tipo, você é um grande aloprado, sabe? Tipo, acho que isso tem essa carga, sabe? Eu fico um pouco incomodada, porque é isso. Se eu não quero comprar, eu não compro, eu não vou ficar olhando o amiguinho, sabe? A não ser que eu sinta inveja dele e queira comprar também. Aí você tá à vontade, fique à vontade. A gente até comentou antes de gravar que o próprio conceito de consumo consciente talvez seja um pouco complicado, né? Consumismo é consumismo. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não criar essas caixinhas e não se colocar num grupo de pessoas legais. Assim, quem consome são os outros. Eu não sou consumismo. Eu pratico consumo consciente, eu só compro quando, e aí coloca várias regras e parâmetros.
E na parece verdade que é dá pra isso. se encaixar, né, nisso, né? É só para fazer parte do grupo de pessoas legais. Sim. Eu acho que eu fico pensando nessa ideia, né, do consumo consciente nesse sentido, né? Que é mais ou menos como essa ideia de que as pessoas que leem livros são melhores, né? Ou, sei lá, gastam melhor o tempo, né? Que Eu acho que tem isso muito assim, sabe? Que é forte, com tipo, cara, certeza. não, as pessoas que leem livros, elas são como as outras. O ler o livro, lógico, a gente gosta, é importante pra gente e tudo mais, mas ela acaba, sei lá, como qualquer outra coisa, né? Qualquer outra coisa que a gente coloca aqui, desde ver série, a jogar videogame, a, sei lá, correr, no sentido de que, tipo, né, ela é uma atividade, ela tem algumas coisas, acho que algumas coisas boas, algumas coisas ruins, mas ela não te faz melhor porque você tá lendo um livro, assim, né? E acho que também não, sei lá, você que compra livro, você não é, tipo, sei lá, uma pessoa melhor porque você compra livro porque, olha, acabou eu tenho na minha estante, eu não tenho nenhum. Eu tô lendo esse, a hora que eu terminei, eu vou ler outro. E acho que não é bem assim que funciona, pelo menos pra mim tá longe de funcionar assim. Eu acho que talvez fosse legal a gente contar, cada um de nós, como que a gente se relaciona com isso. Total. Eu acho que cada um pode falar um pouquinho sobre si, porque é isso, o máximo que a gente pode fazer aqui é falar das nossas experiências. Né? Eu, Luana, como eu me relaciono com livros, como eu me relaciono com o consumo, né? Mas é isso, é sempre uma experiência muito particular que só vai fazer sentido pra gente mesmo e a gente vai compartilhar com vocês. Mas não é de forma alguma uma regra e, por favor, sigam meus passos e ajam da forma como estou falando. Acho que seria legal também contar como que a gente começou a consumir livros. A gente sempre teve esse hábito, quando que a gente começou a comprar. Acho que poderia ser por aí. O quanto também pra gente é ter livros demais também, né? Acho que tem uma coisa nisso do tipo, olha, muda de diferente, acho que pra pessoa também, né? Quem quer começar? Ju, você começa? Pode ser. Bom, eu aqui em casa tinha meu avô paterno, né, que é a casa que eu moro era do meu avô paterno. Ele deve ter sido uma pessoa muito legal. Por quê? Ele foi professor de mecânica e de artes. As duas coisas. Então a gente tinha uma estante bem grande de livros quando eu era criança. Só que eu não tinha muito acesso a ela porque era muitos livros adultos. Tinha algumas coisas de criança, mas a maioria era livros de adulto. E, enfim, uma época meu pai quis, enfim, se reformar esse quartinho onde ficavam os livros, e os livros, boa parte foi dado o poder de voar, o que eu fiquei muito triste na época. Eu sempre acho que tive essa relação de amor, assim, tipo, pelo objeto, livro também. Enfim. E aí tinha essa coisa de ler livros na escola tal, mas eu só fui poder comprar livros, acho que já um pouco mais velha, ali no colegial, eu comecei a frequentar com a minha tia, né, com uma tia que morava aqui comigo também, que ela gostava muito de ler e ela tinha algumas coisas dela também, os livros do Círculo do Livro. E aí a gente começou a frequentar sebos. E aí eu comecei a comprar algumas coisinhas, mas assim, coisas muito raramente ali e tal. Só que aí o que acontece? Bom, durante a faculdade, eu, enfim, não entrei na USP, mas eu tenho uma grande amiga que entrou na USP e ela me apresentou, desde o primeiro ano da faculdade, a festa do livro da USP. E para mim foi um grande momento. Para mim, até hoje, a festa do livro da USP é um Natal, é o meu Natal, assim. É o momento que eu compro muita coisa e eu tenho coisas assim. Eu entrei na minha primeira graduação em 2004. Eu tenho livros que eu comprei nessa primeira festa do livro da USP que eu fui, que eu nunca li. E por muito tempo eu tinha muita culpa em relação a isso. Mas hoje em dia, tipo, eu tô muito ok com isso, sabe? Enfim. Então, eu comecei a comprar muito nessa época da faculdade, por conta de feiras universitárias e tudo mais. E depois eu fui trabalhar numa livraria, né? E aí que a coisa tomou outra proporção, assim. E eu gastava uma parte razoável do meu salário comprando livros, principalmente quadrinhos. Eu lembro que uma vez eu puxei a minha ficha do que eu comprava lá e eu comprava muito quadrinho, que foi uma época que os quadrinhos estavam começando a invadir as livrarias mesmo, assim, de ter
tipo, o selo Quadrinhos na Companhia e várias editoras, né? Porque antes você tinha, sei lá, Conrad, você já tinha algumas coisas, mas não era tão forte. Então eu comprei muita coisa nessa época, muita coisa boa que eu tenho. E todo ano eu frequento a festa do livro da USP. Então a minha relação de consumo sempre foi muito, se eu quero, eu compro, sabe? Eu acho que isso tem mudado um pouco nos últimos tempos. Óbvio que tinha uma época que eu esperava, tipo, eu quero esse quadrinho. Vou esperar a festa do livro da USP, porque, né, vou comprar ali pela metade do preço e tal. Os livros da Kozak, eu só comprava na festa do livro, enfim, eu tinha essa questão. Então, assim, boa parte da minha coleção, e eu tenho uma coleção grande de livros, foi comprada nesses esquemas. Ou eu era funcionário da livraria, ou eu comprava, né? Mas isso não quer dizer que eu não frequentava livrarias e comprasse lá também. Eu acho que hoje em dia eu compro muito menos, mas isso não quer dizer que eu não queira ter livros, sabe? Por muito tempo eu olhava esses livros que eu tinha e ficava me sentindo muito culpada de não ler. Tipo, meu ritmo de leitura é muito lento e eu falava, eu nunca vou dar conta de ler tudo isso. E eu ficava muito mal. E o Caleb falava, não, isso tá tudo bem, e não sei o quê. É engraçado que hoje em dia parece que as coisas mudaram um pouco. Acho que depois o Caleb vai falar um pouco melhor. Mas hoje em dia eu gosto muito. E assim, é uma coisa que eu gasto dinheiro com muito pouca coisa de consumo, sabe? Mas os livros eu gosto de ter. Eu não me adaptei com livros digitais, e eu gosto muito de ter o livro. Gosto, eu risco, boto post-it, sabe? Eu não sou essa pessoa, tipo de selvagem que quebra a lombada e nem usa a orelha porque aí acho que tá um pouco, você foi criado por lobos. Mas, né, dá pra fazer umas coisas aí, sabe? Mas acho que é isso, assim, eu acho que eu tenho uma relação hoje em dia eu gosto muito dos meus livros, eu fico muito feliz de ter todos eles. De vez em quando eu tento praticar o desapego com alguns, que às vezes não fazem mais sentido, né, porque afinal de contas eu comecei a comprar livro desde lá dos anos 2000, então em 20 anos a gente muda, né, mas às vezes é difícil desapegar. A verdade é essa, eu sou muito apegada aos meus livros. Acho que é basicamente isso. Juliana, só uma coisa, Juliana, apegada aos livros, né? Podemos. Sou muito apegada aos livros. Eu acho que nesse podcast aqui, a Lu talvez está numa ponta hoje, né? Tá numa ponta, a Juliana tá no outro, e eu tô nesse. Vou pra cá, vou pra lá, assim, eu vou meio. Maria vai com as outras, assim. Lu, fala você. Bom, eu demorei muito para começar a comprar livros. Né? Eu já comentei em outros podcasts que eu venho de uma cidade pequena, não tinha muito acesso à livraria, não existia Amazon. Então a minha relação sempre foi muito com bibliotecas e eu peguei o hábito da biblioteca. Então mesmo depois que eu me mudei para Salvador, que era uma cidade grande, comecei a trabalhar, já teria mais possibilidades de comprar livros, eu ainda assim frequentava a biblioteca, era um hábito, eu sempre curti. E teve uma outra coisa também, que eu sempre tive uma vida meio nômade. Eu me mudei demais, tanto de casa quanto de cidade, e assim, é muito difícil você ter coisas. Se você já se mudou de casa com livros, você sabe o inferno que é. E se você já se mudou de cidade com livros, você é um verdadeiro herói, assim, porque é um troço difícil de transportar, é caro, enfim. Eu não tinha livros, assim como eu não tinha outras coisas. Eu nunca tive muitas coisas materiais, assim, né? E essa casa onde eu moro agora, em São Paulo, é a primeira casa que eu mobiliei. Porque nessa coisa de uma vida sempre meio provisória, eu já ia para um lugar que já era mobiliado, era para ficar pouco tempo mesmo. Então, assim, foi o primeiro sofá que eu comprei, sabe? Primeira cama e tal. E aí eu comprei minha primeira estante. Então, já estou aqui há uns 4 anos, 5 anos. E aí eu tive esse fetiche mesmo, sabe? De ter a estante. E pela primeira vez É uma bela estante, diga-se de passagem. E é tão... Cara, eu amo a minha estante. Assim, às vezes eu sou essa pessoa idiota que senta no sofá e fica olhando para a estante, sabe? Só pelo prazer de contemplá-la, assim.
Então, nesses 5, 6 anos, eu também criei o meu canal literário, então eu ganhei muitos livros, né, de editora, de autor, comecei a comprar muitos livros. Então, assim, eu curti horrores ter os livros. E é por isso que eu falo sobre como que você pode se sentir culpado se é algo que te dá tanto prazer, sabe? Eu tenho muito prazer de ter comprado todos os livros. Eu já conversei com pessoas assim que falam: eu separo X reais do meu salário e todo dia tal eu faço a minha compra de livros e eu espero esse dia. Então, sei lá, a gente cria os nossos rituais. Eu acho que a gente já tem uma vida tão difícil, né? A gente trabalha e tem uma rotina difícil e não tem nenhum problema em você separar esse seu cantinho para você guardar as coisas que você gosta e gastar o seu dinheiro com isso. Eu acho que de um tempo para cá, talvez de um ano para cá, eu tenha começado a já não querer mais comprar tantos livros. Assim, eu tenho sentido cada vez mais falta da minha vida nômade. Então, acho que assim, eu curti, eu tive a casa, eu comprei a estante, mas agora eu tô com vontade de me movimentar mais livremente. Os livros, eles são um problema. Eu migrei muito bem para o digital. Então, assim, sinceramente, hoje em dia eu até prefiro ler no digital. Eu ainda leio no físico, porque às vezes eu não acho o livro no digital, porque, enfim, por N razões, porque às vezes tem uma edição que tem textos e tem textos de apoio, enfim. Mas se eu puder, eu já leio no digital, assim, tranquilamente. Então eu tô nessa fase, assim, que eu tô começando a talvez me desfazer dos livros, ou ser muito seletiva no que eu compro. Então eu tenho comprado, assim, ou livros que têm uma edição que eu acho muito legal, que eu acho que vale a pena guardar. Eu tenho os meus livros autografados, porque esse é um vício à parte, tá? Ter livros e ter livros autografados, para mim, são categorias diferentes. Esse é outro episódio também. Outro episódio. Exatamente. Então, eu já estou começando a separar, assim, tenho esse problema que a Ju falou sobre colocar post-its e fazer anotações, então eu estou pegando esses livros, eu estou tentando passar essas anotações para o computador, para um caderno, porque se eu me desfazer dos livros, eu também vou me desfazer das anotações, né? Então, é uma mudança lenta, assim, não é que eu vou pôr fogo, assim, na minha estante de um dia para o outro, mas eu estou nesse processo que eu acho que eu vou ter cada vez menos livros, assim. Mas é isso que eu comentei no início do podcast. Por que eu já não saio levantando bandeira? E o livro digital, vamos lá, comprem menos livros. Porque eu acho que não só cada pessoa é uma pessoa, né? Só a pessoa sabe da sua própria experiência, das suas próprias possibilidades, quanto cada pessoa está num momento diferente de vida. Então, assim, para mim, há 4, 5 anos atrás, foi massa comprar todos os livros que eu queria, sabe? Ir na festa do livro da USP e fazer a festa. Para mim, era muito essa sensação de Natal que você falou, sabe, Ju? E ainda ao final do ano, dá para pegar um 13º ali, então era ó. Mas talvez agora já não faça mais sentido, né? Mas para minha cabeça é muito claro isso. Que a gente tem momentos, e talvez daqui a um tempo eu queira ter livros novamente, não sei, né? Mas eu acho que a gente tem que respeitar isso. E dane-se os outros, as críticas, as culpas. Eu acho que a gente tem que fazer o que faz bem pra gente. Só um negócio que a Lu falou e eu lembrei, que eu acho que essa coisa do momento também, dela ficar olhando pra estante, eu demorei muito para ter uma estante, porque, enfim, meu pai não queria muito que eu moro com meus pais, meu pai não queria muito que eu tivesse estante dentro do meu quarto, eu acho que nem caberia, porque eu tenho muito livro. Então, tipo, teve uma época que ele foi viajar e aí eu comprei uma estantezinha pequena, assim, coloquei no meu quarto, só que não coube só 1/5 dos meus livros, né? E o resto ficou num lugar meio improvisado. Então, meus livros sempre ficaram em lugares improvisados. E aí, no final do ano passado, meu pai fez uma estante pra mim. 2 estantonas, assim. E agora eu posso ver meus livros numa estante. Aí eu tô muito nessa época, o Caleb um dia desses veio, a gente ficou olhando assim, eu falei, nossa, eu tenho muito livro legal, né? Aí ele tem mesmo, sabe assim, tipo... Porque é isso, eles estavam antes meio escondidos, e aí tá rolando uma descoberta do tipo, puta, eu tenho isso, porque tem coisas que eu não lembrava que eu tinha. E tem coisas que eu lembro que eu tenho e eu não sei onde elas estão também, porque, né, tipo, tava tudo uma coisa meio improvisada, assim. E eu acho que tem essa questão, assim, eu tô muito, tipo, nesse momento, mas
Esse ano eu comprei pouquíssima coisa, assim. Eu tenho comprado cada vez menos coisas e tenho me sentido mais seletiva nesse sentido. Mas eu acho que na época da festa do livro eu dou uma despirocada, assim. É o meu momento de despirocar e às vezes comprar coisas que eu nem sabia, sabe? Pô, isso aqui existe! E compro, sabe? E eu acho que a minha experiência com livros ela também não pode ser estendida para as outras pessoas, porque eu tenho canal. Então eu podia me dar o luxo de não comprar livros, não tinha problema, porque no final do mês eu ia receber lá meu pacotinho da Record, meu pacotinho da companhia, meu pacotinho de outras editoras. E eu Sim, acho que também tem que ser levado em conta a facilidade de acesso a livros, né? Por exemplo, eu É, moro muito perto da biblioteca do Ju, me centro ajuda. cultural. Centro Cultural São Paulo, que é uma biblioteca que inclusive foi a Ju que me apresentou e é maravilhosa, e eu fiz é muito legal. carteirinha e no último ano eu peguei vários livros lá, então era do É, lado da minha casa. na E época da faculdade eu lia muita coisa de lá, cara. Eu amava. Quer dizer, ainda amo lá, mas aqui hoje em dia é mais fora de mão pra eu ir, né? Uhum. Na época da primeira graduação, eu era jovem e tinha ânimo de ir lá, assim, mesmo sendo tão longe. Eu gostava muito, muito de ir pra lá. Mas até a questão assim, sei lá, eu preciso de um livro que eu li, mas eu não tenho mais esse livro. Poxa, eu vou ali, pego o livro, faço o que eu tiver que fazer, devolvo, sabe? Ele tá aqui do meu lado. E uma pessoa que talvez não tenha uma biblioteca perto de casa, ou que não tem uma biblioteca tão sortida. Então é Sim, isso, com as certeza. partes são diferentes, né? E a gente tem aqui, né, no Brasil, tem uma relação muito problemática com a biblioteca, né? Pensando por cidade, multiplicando ela não só por cidade, mas pelas regiões, né? Então acaba sendo meio que um privilégio mesmo, né? Nem sempre dá. É difícil você falar assim, olha, pô, mas se você pegar um ônibus e um metrô, ou um ônibus e 40 minutos depois, dá para você ir na biblioteca. Acho que tirando, sei lá, São Paulo, as grandes cidades, dá pra você atravessar uma parte da cidade com 40 minutos, mas não é uma coisa simples, né? Normalmente nesses casos, sei lá, até de lembrança que a gente tem era ir à biblioteca ou alguma coisa, era um acontecimento, né? Uma parada, ó, vamos lá, né? Na verdade. O livro da minha vida é O Tempo e o Vento, né? A série, na verdade. Já falei que é um dos meus livros favoritos e tal. E na biblioteca da minha cidade só tinha alguns. Então, a minha primeira experiência com O Tempo e o Vento, eu li assim o 1, aí eu li Foi o tipo o 3. jogo da amarelinha do Érico Veríssimo, assim, versão Érico Veríssimo. Então, é isso. Se na época eu tivesse acesso a livrarias, talvez, Não, e mas assim, um pouco menos traumático. não, isso assim, não vamos nem entrar, mas assim, tem uma questão também disso, né? A gente falou da biblioteca, mas também das livrarias na cidade, né? A gente vive um momento onde muitas livrarias, a principal livraria do Brasil, livraria física, né? A Saraiva está fechando as portas, diminuiu mais da metade das lojas, enfim, não vamos nem entrar muito na questão, mas é isso, né? Tem cada vez menos, né? Acho que tem uma questão também disso de alcance, né? De onde os livros chegam. E tem outra relação também que eu acho que a gente, né, antes do Caleb falar, que é a questão do sebo também, né? Eu acho que aqui em São Paulo a gente é muito bem servido de sebo. E a primeira vez que eu fui num sebo foi, tipo, todo um universo que se abriu na minha frente, assim. Foi uma coisa meio mágica, né? Porque, tipo, eu tava acostumada à biblioteca de escola pequenininha e, de repente, lá tem muita coisa. E na época, sebo não era tão caro, porque hoje em dia tem uns sebos que enfiam uma faca aí, né? Mas eu lembro que eu ia eu brinco com o Caleb fica pé da vida, mas que eu, tipo, eu comprava livro por 50 centavos, assim, sabe? Tipo, livros ótimos, assim. E, e tem coisas que eu comprei por 50 centavos que eu não li até hoje. Ou seja, eu comprei lá no colegial, sabe? É isso, tipo, e tá tudo bem. Isso eu tô, tipo, Vergonha. nossa. Não, é só falar, né? Vocês contaram um pouco da experiência de vocês com livros, assim, a minha, né? Também vou ser breve. Em casa não tinha tanto esse hábito, né? Acho que tinha alguns, mas tinha umas coisas religiosas. Tinha uma tia que lia bastante, mas eu comecei a ler, sei lá, com 12, 13 anos mesmo, né? E aí eu comecei a ter, e era as idas aos sebos, né? Depois, enfim, tive ajuda de pessoas próximas que tinham os livros, mas eu acho que eu fui ler, assim, tipo, ter livros, comprar livros, realmente quando eu
A mudança para mim, assim, é os sebos, acho que antes ainda das livrarias, né? Acho que eu ia mais em sebos e podia comprar coisas em sebos. E também tinha essa coisa de troca, de você buscar alguma coisa, enfim. Mas para mim foi quando eu comecei a trabalhar na livraria, né? Eu comecei acho que com 20, acho que 21, 22 anos, acho que 22 talvez. E aí mudou totalmente a minha relação, né? Assim, acho que eu me apaixonei de novo pelos livros. E eu ganhava livros, né, também. Não muito, mas eu ganhava. No começo, depois eu fui ganhando um pouco mais de livros, que eram os representantes, os vendedores das editoras. Enfim, eles davam um livro não porque você era muito legal, que a gente era, mas porque, né, tipo, se você lê o livro, você consegue indicar ele melhor, né? Tinha uma coisa dessa e também, né, tinha os livros com desconto, né? Eu comprava... Isso que a Juliana fez de puxar a folha dos livros que eu comprei foi o erro que eu fiz, assim, porque foram, sei lá... muitos meses de salário, assim, sabe? Tipo, nessa lista. E aí, acho que eu comecei a querer ter livros mesmo, foi nessa época. Mas tem uma história, eu não vou falar o nome da nossa colega de trabalho, mas teve uma vez, porque assim, a gente recebia em duas parcelas. A primeira parcela, sei lá, no dia 15, e aí a segunda parcela no final do mês, com os descontos das compras que você tinha feito. E aí, naquele fim do mês... Dia 23 virar pro mês. Dia 23. Dia 3 virar pro mês, aí você podia comprar, voltar a comprar. E aí, essa colega nossa, ela chegou esse fim do mês, ela tava devendo, sei lá, R$20 pra a segunda parcela do salário dela. Foi todo. Então é isso, você tá dentro da livraria, eu acho que também tem isso, né, Caleb? As pessoas são muito apaixonadas, assim, sabe? Não, e você descobre coisas, né? Uma livraria tipo grande mesmo, com um catálogo bom, você olha e fala assim, nossa, eu não conheço esse autor, e aí você, sei lá, né? Tipo, acho que você se deslumbra muito, né? Eu acho que aconteceu comigo, e assim, acontece uma coisa comigo que às vezes eu li um livro de um autor, e aí eu acho legal ter 10 livros desse autor. Essa é uma questão para um outro podcast que a gente precisa discutir isso. Não sei exatamente porque eu faço isso. Enfim. Mas aí o que aconteceu foi, eu trabalhei, continuei trabalhando perto do livro, então eu fui meio querendo muito, e acho que essa coisa de você descobrir, isso que a Lu falou eu me encantei nesse momento, porque, né, tipo, eu podia ter estante, tava lá, eu acho que tem essa coisa de se empolgar, e eu fui meio acumulando, assim, sabe, tipo, a pessoa queria me dar um livro, eu tava aceitando, assim, sabe? Não tinha essa de negar, porque acho que os meus interesses estavam muito mais amplos. E aí aconteceu isso de mudar, né? Eu mudei de um lugar onde eu tinha um pouco de livro, e nesse lugar eu acumulei muitos livros e muitas estantes, né? As minhas estantes eu nunca pude comprar uma estante tipo, mais, né? Como eu queria, então sempre foram dessas estantes de metal, que são baratas, e eu encontrei umas cores legais. E nessa casa, eu tava morando num apartamento, que eu tava morando quase que sozinho, né? Dividi um pouco com meu primo, mas era sozinho. Então, cara, tinha livro na sala, tinha livro no meu quarto, tinha livro na parte de cima. Assim, então lá foi, nossa, é isso, assim, sabe? Tipo, isso que vocês falaram de olhar a sua estante, eu fazia isso, assim, eu sentava, olhava e falava, nossa, olha que legal, assim, porque tem uma coisa dos livros, né, que eu gosto que eles estão por perto. Eu gosto que eles estejam ao alcance das minhas mãos, sabe? Às vezes, não só para referência, mas de querer ver, de folhear, de abrir eles. Então, para mim, é uma questão. E aí, o que aconteceu? Eu fiz uma mudança, eu tive que fazer uma mudança, e realmente foi infernal. Assim, tipo, mudar com livro, caixa de livro, foi um negócio... A Caleb morava no quarto andar de um prédio sem elevador, só para vocês entenderem o drama. E até onde eu parei de contar, porque as caixas acabaram, tinham 70 caixas de livros, só para dar um panorama aí dessa mudança. Assim, as pessoas que foram ajudar na mudança reclamaram um pouco, mas, enfim, foi difícil. E aí, o que aconteceu? Foi prova da amizade isso, né? Não, eu chamei a galera também de mudança mesmo, né? Não, sim, mas para encaixotar foi não, isso foi os amigos, foi os amigos. Teve um comboio de gente. Não, a questão é que por mais que você goste de livros, na metade você quer pôr fogo em tudo. Exatamente. Chega um momento que você não quer mais. É exatamente isso. E acho que rolou isso comigo, pensando, né, disso que
eu não tive como ter os livros da forma que eu tinha antes, por conta de espaço, né? Eu voltei a morar com a minha mãe e meu padrasto, então não tinha o espaço. Antes eu tava com uma casa, ou casa não, mas pelo menos, sei lá, alguns cômodos, né? Tipo, que eu dividia os livros. E foi muito frustrante para mim ver os livros em caixas. Assim, foi um processo difícil. E aí o que aconteceu? No ano passado, eu comecei a abrir espaço, eu comecei a mexer nas caixas. Aqui na casa eu ganhei mais espaço, consegui colocar umas estantes. E aí rolou um processo para mim de reencontro com os livros, mas de desapego. Porque eu coloquei muita coisa, assim, muita coisa não parecia mais fazer sentido para mim. E eu resolvi que falei, eu vou. E eu sou um vendedor de livros, né? Essa é a minha profissão. Eu me desapeguei e vendi os meus livros, assim. E aí, assim, eu fui num desapego legal, assim, sabe? Saiu muita coisa, vendi muita coisa, troquei muita coisa também no Scooby, doei uns outros para amigos, enfim, realmente foi, e para mim foi super legal, assim, sabe? Tipo, eu tô tranquilo com isso, assim. Eu ainda tenho muitos livros, ainda é algo que menos deles estão em caixas hoje, assim, tipo, ainda tem, mas são bem menos. Mas isso do desapego para mim foi legal, assim, sabe? Tipo, foi um processo que eu gostei, assim, sabe? Tipo, de falar assim, cara, tudo bem, eu não preciso de tanto, ou esses daqui eu não preciso, esses daqui algumas coisas eu olhei e falei, puta, eu não vou ler, a vida é muito curta, eu não vou ler sei lá, o quarto romance que eu tenho do Franzen, assim, sabe? Tipo, eu fiquei foi meio, e aí nisso que eu descobri que é isso, eu sei lá, tem autores que eu li livro e eu tenho a obra quase completa, assim. Aí eu tô em dúvida do que fazer com esse, mas alguns ficam em casa, outros vão embora. Mas para mim, a minha fase agora é do tipo, eu tenho livros ainda, eu gosto de ter, acho que eu gosto mais de ter quadrinhos, assim, quadrinhos. Mas você compra. Eu compro. Mas eu compro menos do que eu comprava. Assim, até por estar trabalhando, eu tenho acesso muito fácil, né, a eles. Não que eu não compre eles, mas, né, de certa forma, eu tô vendo, eu tô em contato com eles. Isso do digital, para mim, que a Lu comentou, eu acho que é uma questão importante, né? A minha relação com o digital eu tenho um pouco de preguiça, mas é uma preguiça mais do tipo, eu quero ver, mas eu não me incomodo, eu leio normalmente, assim, mas não é a minha primeira escolha, o digital. Mas eu compro menos do que, sei lá, eu comprava 2, 3 anos atrás. A Feira da USP ainda é um acontecimento para mim, mesmo eu trabalhando nela, muito por conta disso. Às vezes eu uso ela para, sei lá, Alice Munro. Putz, eu tenho alguns livros dela, eu já li, gosto muito. Eu quero ter a obra da Alice Munro. Então na Feira da USP eu vou lá e compro um que eu não tenho ainda dela. Sabe, tipo, é mais ou menos essa minha relação, assim. Mas ao mesmo tempo, eu não sinto, acho que a culpa de não ler, né, no sentido de deles estarem ali, mas eu quero ler mais dos que estão na minha biblioteca. Sim, não que eu não queira livros novos, mas eu estou muito satisfeito com os livros que eu tenho. Às vezes eu não tenho essa coisa do tipo, livro novo, putz, Acho que satisfeito não é uma boa palavra, acho que é feliz. Feliz. Não, pode ser feliz, pode ser feliz. Satisfeito você não vai mais comprar, né? Não, essa coisa no sentido de, tipo, lógico que eu quero um novo, alguma coisa, mas assim, no sentido de, tipo, eu acho que eu tenho uma biblioteca muito legal. Sabe? Tipo, lógico, eu acrescento. Saiu um novo livro, um quadrinho do Craig Thompson pela companhia, o que, né, recebeu. Putz, eu queria esse, sabe? Tipo, é um livro que eu quero quando sai novo, mas eu não sei se eu acompanho mais tantas novidades, assim, acho que é isso que eu quero dizer. Porque acho que essa ideia também de você consumir muito livros também tem a ver com, um pouco tem a ver com isso, né? Do novo, né? Olha, a pessoa recebeu, aí mostrou, fez um unboxing, e você, nossa, esse é um novo livro e tal. Eu não sei se eu tenho tanto, assim. E eu diferencio muito na minha cabeça, assim, que prazer de ler e prazer de comprar. Eu sou muito louca por sebo, então eu adoro
sabe, vasculhar e achar uma coisa que eu já queria há muito tempo, e um livro mais antigo de algum autor. Eu adoro achar primeiro livro de autor. De autor brasileiro, sabe? Aquele primeiro livro que ninguém dá a mínima bola. Que o autor quer que esqueça, né? Eu fui, uma vez eu achei o primeiro livro da Andrea Del Fuego. E aí eu fui num evento com ela e ela pedi para ela assinar. Ela falou: eu não acredito que alguém ainda tenha essa porcaria. Se eu pudesse, eu queimava tudo. Mas eu gosto, eu tenho fetiche por primeiro livro. Eu acho muito, muito, muito fascinante você ver o autor nascendo ali, sabe? Já com alguns vícios, já com alguns méritos. Acho muito legal. E então eu separo isso, assim, que você pode ter esse prazer mesmo da compra. E acho que isso não precisa necessariamente estar atrelado à culpa, né? Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais legal com a gente mesmo e entender que a gente precisa de algumas distrações, assim. Então, acho que é essa mensagem mesmo que a gente queria passar, assim. Tá tudo bem. É que eu acho que as próprias regras. Eu acho que eu tinha muito essa questão da culpa, né? Que eu sou um ser carregado dela. Principalmente quando eu não tinha muito onde colocar os livros, então eles ficavam empilhados no chão, sabe? E aí eu ficava muito mal, sabe? Do tipo, olha o tanto de coisa legal que eu tenho e eu não vou dar conta de ler isso, sabe? Não nesse ano, nem em 2 anos, sabe? Porque eram pilhas muito... O Caleb é muito bom em fazer pilhas. Ele fazia pilhas muito compactas e tinha, tipo, muita coisa ali. E, cara, enfim, eu sentia muita culpa. Mas hoje em dia é isso, assim, eu olho, às vezes eu abro um livro e tal. Aí só pra fazer a citação, por isso que eu disse na entrada que às vezes o Humberto Eco tem razão. Eu disse às vezes porque no fim da vida ele tava falando umas besteiras, principalmente sobre internet, né? Mas enfim, é um cara muito importante e tal. Inclusive, é muito louco, assim, porque, tipo, o Eco escrevia sobre quadrinhos também, sabe? Então, que eu tava falando lá atrás, a minha primeira iniciação científica, eu fiz graças, boa parte, eu devo ao Eco e o seu ensaio do estudo de Stephen Kenyon, nos Apocalípticos Integrados, mas enfim, grande livro. Mas aí ele diz, né, ele tem o conceito da antibiblioteca, que, enfim, ele tinha 30 mil livros na casa dele, e ele provavelmente escutava com muita frequência aquela pergunta do você já leu tudo isso? Quem nunca ouviu essa pergunta, hein? Quem nunca? Aqui, ó. E aí ele diz assim, os visitantes, né, estão em 2 categorias. Nossa, senhor professor, que biblioteca o senhor tem? Quantos desses livros o senhor já leu? E os outros, uma minoria muito pequena, entendem a biblioteca particular não é um apêndice para elevar o próprio ego, e sim uma ferramenta de pesquisa. Livros lidos são muito menos valiosos que os não lidos. A biblioteca deve conter tanto das coisas que você não sabe, quanto dos seus recursos financeiros, taxas hipotecárias e atualmente restrito ao mercado de imóveis lhe permitam colocar nela. Você acumulará mais conhecimento e mais livros à medida que for envelhecendo, e o número crescente de livros não lidos nas prateleiras olhará para você ameaçadoramente. Na verdade, quanto mais você souber, maiores serão as pilhas de livros não lidos. Vamos chamar essa coleção de livros não lidos como a antibiblioteca. Eu acho muito legal essa ideia, né? Porque é isso, o livro lido às vezes é isso, assim, você leu, tipo, não vai fazer mais sentido, mas os outros livros são outras possibilidades, né? Assim, eu acho bonita essa imagem, assim, de você de você ter muitas possibilidades dentro da sua estante, assim. Essa imagem é muito legal. Mas eu fico uma dúvida aí. Livros que vocês já leram, guardar eles é acumular ou não? Eu não sei responder essa pergunta. Eu não guardo. Livro que eu já li, eu passo adiante. Caleb me apresentou ano passado o Scooby. O Scooby é maravilhoso. O Scooby foi meu vício do ano passado. Eu estava trocando furiosamente todos os meus livros lidos.
como dei muitos créditos, e eu passo adiante. A não ser naqueles casos que eu citei antes, quando é uma edição que eu acho muito legal, que eu acho que vale a pena guardar, ou quando está autografado. Mas senão eu passo. Não, eu falei que eu sabia responder, mas boa parte desses livros que eu também passei pra frente foram livros que eu tinha lido. Pensando nisso, assim, do tipo, puta, eu não quero, tipo, não é um... eu acho que eu guardo no sentido de se for alguma coisa que me marcou, alguma coisa legal fora a edição e o autógrafo, como o Malu comentou, mas a menos que tenha sido alguma coisa que me marcou, foi dessa que eu falei assim, não, tudo bem, dá pra seguir em frente, assim. Eu guardo, Não, a maioria dos livros que eu me desfaço são os que eu já li, de fato. Mas Os não é do dois, tipo. né? Mas é normalmente livros que eu não gostei. Agora, se eu gostei minimamente, ele vai ter post-it, ele vai ter anotação. Aí eu não sei, eu fico meio assim de me desfazer, assim. Mas aí tem que pensar na conversão digital da Luana, hein? Pode ser. Então, assim, eu guardo muita coisa que eu li, não achei espetacular, mas eu não tenho esse desprendimento, não. Não tenho. Eu sou só pegada mesmo. Tá tudo bem, Não tem problema. Já que a Juliana citou o Humberto Eco, né? Eu vou citar alguém um pouco menos culto, né? Que é o Nick Hornby, que é um dos meus autores favoritos. E eu lembro muito, eu acho que eu já contei essa história inúmeras vezes, mas eu vou repetir aqui, vou deixar aqui registrado, que o Hornby tem um livro em português que chama Frenesi Polissilábico, que saiu pela Rocco, né? Que são as colunas que ele fazia pela revista Believer. Que até agora acho que é uma revista sobre livros, sobre literatura, sobre outras coisas que é muito uma legal. revista literária, né? Mas tem reportagem, tem um pouco de tudo. E ela liberou o acesso na quarentena, não sei se ainda continua, mas foi muito legal. E aí essa coluna do Nick Hornby era coisas que eu estava lendo. Então, tipo, era uma coluna dele falando das leituras dele. Ele gostava muito de biografia e livros de cartas, assim, basicamente. Lia alguns outros romances, mas... E aí, no começo da coluna dele, né, na edição, sempre tinha os livros lidos e os livros comprados. E a lista dos livros comprados era sempre maior que a dos lidos. Sei lá, normalmente era 7-3, 5-2, era normalmente essa proporção. E o Nick Hornby falava sobre essa questão, né, do consumo, de você ter os livros na biblioteca, que era... ele falou que, sei lá, se ele fosse julgado, né, na vida depois da morte, seja lá onde for, ele queria ser julgado pelos livros comprados e não pelos lidos, né, porque os comprados eram muito maiores. Então, pra mim, a minha culpa acabou quando eu li isso aí. Falei, tá bom, se o Nick Hornby não tem problema com os livros comprados dele, acho que eu também não vou ter com os meus e tá tudo bem. Para a gente encerrar, a gente pode fazer umas perguntas aqui de respostas rápidas? Rápidas. Eu separei aqui, eu pedi para as pessoas darem sugestões, né, no Instagram, e também teve uma sugestão no Twitter de quais que seriam algumas questões para a gente levantar aqui nesse episódio. Então a gente vai começar com a sugestão do Ale Schmitz, que foi pelo Instagram, que é justamente em relação à culpa. Vocês já tiveram algum livro que vocês se sentiram culpados de comprar? Pô, boa pergunta, hein, cara. Não, aí... Especificamente um livro? Eu acho que é tipo, será que é de preço, né? Pensando nesse sentido, né? De tipo, putz, eu não devia ter comprado esse livro. Eu não vou falar, eu não vou mencionar, mas teve... Não, mas acho que é nesse sentido, não é do que comprou, né? Eu acho, né? Eu não vou mencionar a editora, se vocês fiquem aí por conta, mas é o livro de uma editora muito cara e de colecionador, que eu politicamente não queria comprar nenhum livro, mas agora eu virei a pessoa que compra às vezes livros dessa editora. Mas o primeiro que eu comprei eu escondi no Caleb, mas é que era de uma autora muito importante, e aí eu comprei. Eu fiquei, mano, por que eu fiz isso? Eu não devia ter comprado, mas enfim. Não, é a editora dos livros caros mesmo, né? Tipo, caros de verdade, né? Livros que parecem Kozak, mas não são Kozak. Né? Olha, e você, Caleb? Porra, boa pergunta. Eu acho que já, mas assim, foi... Eu fiquei tão feliz com a compra que não rolou culpa, assim, sabe? Mas é mais no sentido de, tipo, não é um livro que eu acho que eu vou ter dificuldade se eu fosse ler em inglês. Eu li em português.
que é uma edição do Senhor dos Anéis ilustrada, assim, com papel, aquele papel meio couché, assim, sabe? Não é pela edição, porque eu achei a edição um primor, assim, sabe? Mas eu acho que dificilmente eu vou ler isso em inglês, assim, sabe? Tipo, o meu inglês não é tão bom e ler isso em inglês eu acho que deve ser difícil. Foi difícil ler em português, afinal, né? Mas eu saí, eu vi essa edição na minha mão, numa loja, numa Saraiva. Aí eu olhei, eu fiquei um tempo olhando pra... Sabe quando vocês param e olham assim pra esse livro, você fala assim, acho que eu vou comprar esse livro, mas, pô, esse livro é caro, né? O dólar já tava, né, já tava um valor alto. Aí eu falei, putz, não, melhor não, né? Eu já tenho uma edição, né? A minha é aquela edição única, legal, né? Se bem que até saíram agora as edições da HarperCollins, né? Já estão aí, né? Eu saí da loja, eu desci, eu tava na entrada do shopping, eu falei assim, eu vou me arrepender se eu não levar. Eu voltei de novo, entrei, fiz todo o caminho, peguei e levei o livro. Eu me senti meio culpado porque eu não podia gastar esse dinheiro na época, assim, acho que foi mais por conta disso. E mais porque é isso, assim, tipo, ele é um objeto, assim, ele tá na minha estante, eu pego de vez em quando pra ver, porque são aquelas ilustrações do Alan Lee, né, que eu acho não, né, é fantástica, mas eu acho que eu não vou ler ele, assim, em inglês. Então, acho que eu me sinto um pouco culpado com isso. Mas tá tudo bem tratar livro como objeto também, tá? Sim, Afinal não. de contas, ele a princípio é um objeto mesmo. Então, se você quiser ter um livro só porque ele é bonito, tá de boa. A gente ainda vai fazer um episódio de livros que a gente comprou porque a capa era bonita. E você, Lu, comprou alguma coisa que você lembra, assim, disso? Não lembrei de nada. Deve ter acontecido por motivo de preço também, mas acho que. Não, porque assim, eu acho que eu entendi a pergunta no sentido de não ser alguém, né? Tipo, sei lá, comprei o livro do Dan Brown, sei lá. Tipo, não é isso, né? Acho que é mais no sentido de você comprou alguma coisa e se sentiu culpado de ter comprado, talvez, né? Acho que eu não me sinto. Acho que eu não tenho essa capacidade de sentir culpa. Chegamos à conclusão de que a Luana é uma pessoa livre de culpa. Juliana tem bastante culpa, o Caleb tem culpa média pra bastante também. Bom, então nós tivemos uma sugestão da Angelina Duarte Ali, também pelo Instagram, que é: comprei muito empolgado para ler, mas nunca li. Todos. História da minha vida. Festa do livro da USP. Desde 2004. Felipe. O idiota, Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov, exatamente. Nossa, eu tenho muitos desses, assim, que eu... Você compra, tipo, vai ser meu próximo livro. Tipo, não vai ser. Eu confesso que eu me sinto, ainda voltando à ideia da culpa, quando eu vejo que ele ainda tá no plástico, sabe? Tipo, eu realmente nem folhei ele. Aí eu falo, pô, eu abro ele às vezes, sabe? Só pra falar assim, não, pelo menos eu já mexi nele, assim, sabe? Mas eu tenho um ritual, depois que eu volto da festa do livro da USP. Agora que eu trabalho lá, às vezes eu não faço isso, né? Mas eu chego do dia que eu compro, eu ponho toda aquela sacola. Agora não pode fazer mais isso porque coronga, né? Mas eu punha todas as sacolas em cima da minha cama e abrindo um por um, olhando. Que bonito. Que bonito. Agora não poderia fazer desse jeito, mas enfim, vocês entenderam. Eu tenho isso também, Ju. É o momento mais feliz da vida. Eu pensei, a gente falou em fazer o livro, mas também é Bienal, né? Também, né? Que acho que aquele Bienal... Saudões da Bienal, nossa. Eu acho que eu tenho mais problema pensando nesse sentido de me empolgar, de comprar na Bienal, assim, porque às vezes eu acho uns livros que eu falo, nossa, olha isso aqui, aí depois eu, pô, mas talvez não. R$10, por R$10 eu compro. Pô, pergunta legal. Eu acho que eu fico muito frustrada quando eu tô muito empolgada por um projeto. Tipo, eu vou fazer isso. E aí eu compro livros para um projeto. E aí o projeto nunca acontece. Eu tava tentando lembrar aqui de algum caso do tipo. Acho que já deve ter tido várias vezes. Mas eu lembrei especificamente de um caso curioso, que é a Bíblia.
a Bíblia da tradução nova do Frederico Lourenço. Eu Da tava companhia, no... né? Da companhia. Das letras, né? Que eu tava, se eu não me engano, no segundo ano da faculdade. Eu tive uma professora maravilhosa que a gente já citou aqui, a Tânia. Inclusive, a Tânia foi nossa entrevistada no episódio épico de literatura angolana aqui, que se você não escutou, vai escutar, que ela é incrível. Que é maravilhoso. E ela tem muito isso da Bíblia, né? De todas as histórias do Ocidente, a raiz está ali na Bíblia, então ela consegue traçar paralelos de qualquer livro, assim, com a Bíblia. É muito fascinante, porque a gente é influenciado de uma forma ou de outra, mesmo que você jamais tenha lido, é cultural, né? A gente absorve muito mais. Tá aí a culpa cristã para mostrar pra gente que a gente absorve mesmo, né? E aí eu fiquei empolgadíssima. Eu falei, nossa, eu vou ler. E aí eu ganhei do Caleb, eu acho, a Bíblia, o primeiro volume do Frederico Lourenço, e nunca aconteceu. Tá lá, né? E a proposta dessa edição da Bíblia é isso, né? Você lê como literatura mesmo. Não, Juliana. O livro o primeiro volume já é bem grande, né? Você viu o tamanho do terceiro? Não, Caleb, eu só conto ler a Bíblia, Caleb. O terceiro, olha lá, o preconceito aí, não pode ter preconceito, né? O terceiro... É que eles fazem bullying de mim que eu não sei qual que é a história do Jonas e a baleia, por exemplo. Não é isso, você não sabe nenhuma história. Não sabe nenhuma história, Juliana. Você precisava se alguém nesse podcast precisava ler a Bíblia, é você, viu, Juliana? Só queria deixar registrado isso. E eu aqui só que tem mais culpa cristã, né? Vai entender. Agora uma sugestão da Flávia Santos, que foi via Twitter, e ela falou, comprou como investimento. Já teve algum caso? Já, e me dei mal, porque o meu investimento não deu certo. Quando a COSAC fechou, a Caleb ainda trabalhava na COSAC, e aí eu tinha acabado de receber o 13º, né, porque foi bem ali no fim do ano, aí eu fui ali no showroom da COSAC, e aí tinha acabado de sair aquela edição da Odisseia, que nem é o livro que eu quero ler, e eu catei aí 2 daquela edição especial que tem a fotinho, não é tipo a ilustração, mas é tipo em papel fotos, ilustrações. Eu comprei 2 e falei, daqui a um tempo isso vai valer. Aí, quando chega o book que eles fazem, redita essa merda. Puta que eu pariu. Tô com 2 Odisseia lá. Eu nem quero ler. Mas eu tenho muitas coisas da COSAC que se eu quiser vender, vale uma graninha, assim. Mas eu não quero vender e o Caleb fica chateado comigo. Não, mas eu acho que a pergunta é se você já comprou com o intuito... Sim, o da Odisseia foi, total. Foi do tipo, isso vai valer uma grana. Eu peguei, tipo, o livro... Era o último livro de luxo que eles tinham feito, assim. Que era essa versão da Odisseia. Eu falei, ninguém mais vai editar esse negócio desse jeito ainda, do que foi. Não, o nosso comentário foi, ninguém mais vai editar essa merda. Você encontra o que nesse podcast? O respeito pelas obras clássicas. Não, mas essa edição, eu acho, essa montagem que ela tem, né, antes de cada capítulo, que é uma folha... papel foto, né? Não, e assim, ela é tipo quase uma folha de guarda, assim, eu acho fantástico, assim, eu acho. Não, ela é muito bonita, mas é um livro que eu nem gosto. A capa vira um pôster, né? Sobre a capa vira uma obra mesmo, né? Puta, é muito... Eu comprei 2, porque o Caleb tinha desconto de funcionário, comprei 2 pelo preço de 1, e enfim, então lá, um dia vai valer. Escutem o que eu digo. Essa pergunta praticamente não vale pro Caleb, né? O Caleb faz isso da vida, afinal de contas. Eu comprei muita COSAC depois, viu, cara, na época, e depois pensei no investimento, assim. Até mesmo na época da Amazon, né? A Amazon ficou com uma parte do estoque da COSAC, né? Tava até fazendo uma queima agora. Verdade, a gente comprou uns esmalhas, né, Caleb? Compramos esmalha, compramos um outro lá, pensando, falei, isso aqui vai valer uma grana. Alguns não valeram, outros não valeram, mas tá tudo bem, assim. Mas eu fiz muito disso, assim. Mas é que se a gente pensar, né? Essas edições limitadas, talvez hoje não tenham tantos, mas assim, dá para você pensar desse jeito, assim, do tipo, se for limitada mesmo, assim, sabe? Tipo, ó, se você comprar isso aqui daí tem que ir uns anos, assim. Teve um livro específico da COSAC que eu comprei, mas assim,
eu não comprei pensando nisso, assim, era legal na época. Eu vendi ela muito cara, assim, eu fiquei meio chocado, assim, o quanto que foi a Claxon, né? Que era da revista dos modernistas, né? Foi um projeto, cara, foi um projeto que na COSAC ninguém acreditou, acho que fizeram 500 exemplares, e depois, sei lá, porque um monte de gente quis, assim, sabe? Tipo, e não sobrou muita coisa. Até tem uma edição da imprensa oficial que de certa forma, né, é uma reprodução também dessas daí, mas, sei lá, eu queria lembrar disso no passado, assim, eu teria comprado mais umas caixas dessa daí, mas acontece muito comigo. E um abraço para Flávia, nossa ouvinte desde o começo do podcast. Eu nunca comprei nada por investimento, não sou essa pessoa. Na verdade, eu sou a pessoa desse podcast que nunca sei qual é a editora do livro. Eu não tenho essa visão. Mas você tem livros autografados, não tem, Lu? Você faz uma coleçãozinha. Eu tenho, mas nunca foi para investimento, né? Já é para gastar dinheiro mesmo. Eu tenho o fetiche do livro autografado. Então, eu já participei de leilões online. Leilão online é algo muito bonito. Se eu fosse dessas mulheres muito ricas, eu ia passar o dia comprando tapete, sabe? E minha vida ia ser muito legal. Porque a grande questão de leilão de livro é ninguém compra. Então, você pode se sentir a rica dando lances de R$30, sabe? Legal. Então, eu comprei o livro da Raquel de Queiroz, autografado. Então, eu comprei algumas coisas, assim. Mas é pra ter mesmo, nunca foi. Cara, leilão online é maravilhoso, hein? Nossa. Procurem, é divertido. Vou atrás. E falando na Flávia, ela deu uma segunda sugestão, né? Que foi, não tinha edição. Comprou algum livro que já tinha uma edição, mas teve alguma edição mais legal, e aí você comprou, ficou com 2 livros na estante. Já aconteceu com vocês? Acho que eu acho que eu nunca tive isso. A única que eu tenho foi a Lu que me deu, que foi o Novas Cartas Portuguesas, que eu tenho a versão do Círculo do Livro e eu não vou me desfazer de nenhuma delas, assim, tipo, tá tudo bem. Que a Lu me deu a versão portuguesa, anotada pela Ana Luísa Amaral, que é tipo uma puta versão. Animal. Então, e a versão anotada e tal, e a outra do Círculo do Livro é uma simplesinha, mas eu deixo. Mas eu acho que é o único livro que eu tenho 2 edições. Eu tô pensando aqui. Eu acho que eu tinha da Jane Eyre, mas foi por falta de opção. Quando eu li era daquele de bolso, do Best Bolso. E aí saiu agora essa da Zahar. Aí eu comprei a da Zahar, mas eu já me desfiz da Best Bolso, assim. O meu, eu acho que eu tenho... Às vezes acontece de... O Senhor dos Anéis. E o Gabo. O Senhor dos Anéis, né? Como já foi falado. O Senhor do Solidão é que eu tenho umas 3 edições, assim. 4 edições, talvez. Deixa eu pensar. Eu acho que talvez eu tivesse mais casos para falar, mas eu não me desfiz delas, assim. Tipo, o Neuromancer da Aleph, saiu uma edição especial de 30 anos. Eu já tinha a outra. E eu já tinha a outra capa. Não, me desfiz de uma das capas até, vai. Da normal, assim. Mas... Deixa eu pensar agora. Eu acho que mais esses. Acho que esses foram um dos casos, mas... Não me lembro agora tanto de outros. E você, Lu? Eu acho que eu já tive casos assim de meio que de trocar, né? De ter uma edição não gostar muito, e aí depois vinha uma melhor. Mas eu lembro de uma que eu acumulei, assim, que de repente eu olhei na estante e tinha 3 livros iguais, que foi o Macunaíma. Eu gosto demais do Macunaíma, do Mário de Andrade, e a minha primeira edição era uma caixinha da Novo Século, que vinha várias obras do Mário, e era pequenininho e tal. E aí depois, acho que foi até a Novo Século mesmo, que lançou ele sozinho, e aí era maior, era mais confortável de ler, aí eu comprei. E aí, alguns anos depois, a Ubu fez uma edição maravilhosa de Macunaíma. Essa edição é muito legal. Ilustrada, muito, muito bonita. E, assim, eu comprei, e é livro da vida, assim. Então,
Aí eu me desfiz das outras duas, né? Quando eu olhei isso na minha estante, eu fiquei meio chocada. Falei, não, 3 também. Ah, mas então você não é que nem. Tem gente que coleciona, né? Tipo Alice no País das Maravilhas. Não, foi, Sabe, tem várias edições. foi pegando a melhor, assim. Por exemplo, eu lembrei do Grande Sertão também, que o Grande Sertão eu tinha a edição, aquela de capa dura, de qual editora? Novo Século também? Na Fronteira. Nova Fronteira. Nova Fronteira. E aí saiu a edição da companhia, e assim, eu não tinha grandes problemas com a edição antiga, mas é que a da companhia tem muitos textos de apoio, muitos. É caprichado nesse sentido, né? Então, é o tipo de troca que eu acho que vale a pena, porque aí você tem ali uma fortuna crítica, você tem. Então eu troquei, né? Aí eu na junção das prateleiras, a gente tem as 2 edições do Grande Sertão também. Porque eu tenho a da Nova Fronteira e o Caleb pegou a da companhia. Mas eu acho a da companhia bem mais da hora, justamente por conta dos textos de apoio. Não, e só para vocês entenderem a loucura, eu tinha a edição da Nova Fronteira, que é capa dura, bonita, porém difícil de carregar na bolsa, né? Vamos ser sinceros que no metrô não dá. E aí eu li ele no digital, aí eu fiz as marcações no digital, aí depois eu peguei os post-its e passei para a edição da Nova Fronteira, fui olhando, anotação por anotação, colocando, aí depois veio a da companhia, aí eu peguei todos os post-its da edição da Nova Fronteira e passei para a edição da companhia. E aí? Nossa senhora, isso aqui é... Rapaz. Eu acho que pensando, aconteceu um outro caso comigo desse, que foi a Metamorfose. A edição que eu tinha, fiquei por um tempo, é a do Círculo do Livro, mas ela estava toda acabada, e eu não cheguei a trocar ela pela da companhia. Eu fui só trocar quando veio aquela da Antofágica, com as ilustrações do Mutarelli. Aí eu fiz um let it go da outra, eu acho que eu faço isso. Na verdade, eu acho que eu faço isso com frequência. Eu tenho um conceito na minha mente que é a edição definitiva, assim. A edição definitiva, aí eu não vou mais comprar, mas... Para mim, pensando nessa ideia de edição definitiva, da Antofágica, para mim é isso, assim, né? Pelo menos os livros que eles publicaram são edições que você fala assim, essa aqui é a última edição. Até eles têm essa ideia mesmo, né? Tipo, o último livro que... essa é a última edição, essa aqui é a edição que eu vou deixar, sei lá, pro futuro mesmo, né? Até porque, por exemplo, de literatura brasileira, até pouco tempo atrás a gente tinha uma certa carência de edições bonitas, né? Sim. Era raro você ver um livro principalmente desses clássicos e tal, que fossem bonitões, assim. Então dá um certo prazer aí. A do Memórias Póstumas também, né? Sim, nossa. É lindíssima. E é estranho, né? Porque, né? Estranho não, né? Faz até sentido, né? A gente vê muito preconceito e tudo mais, mas por que não tinha antes, né? Acho que é isso, né? Que é isso. Mais alguma consideração? Gente, faz o que vocês quiserem, assim, tentem não sentir culpa, não cagar regra para as outras pessoas. E, né, cada um lida de uma forma, né? O que é possível dentro da realidade, das possibilidades de cada um. E não julgar a prateleira do amiguinho, né? Porque também tem essa coisa do tipo, mas fulana compra tantos livros, nossa, que absurdo, não dou nenhum. Cara, e se for a coleção dela, deixa a pessoa feliz, sabe? Tipo, a gente fica se pegando numas coisas tão bestas, sabe? Deixa a pessoa... Deixa eu colecionar meus livrinhos aí e tal. Essa cobrança pra ver que as outras pessoas não dão é de foder, né? Exato, eu acho isso bem de fuder. Eu lembrei de uma outra história, não tem tanto a ver com edição, mas tem um livro é um livro da Alfaguara, de um autor cubano, que obviamente eu já me esqueci o nome. O Gutierrez? Não é o Gutierrez. Que eu comprei 3 vezes o mesmo livro. Eu tinha 3 livros iguais. Era a mesma edição. É porque ele entrava em promoção e aí eu lia a sinopse falando, nossa, esse livro parece muito legal. Aí eu comprava. Não, eu comprei 3 vezes. Acho que isso eu fiz algumas vezes também. Eu já comprei livro mais de uma vez, assim, sem perceber. E eu tava organizando os meus livros da Herta Miller e eu descobri que eu tinha uns 3 livros iguais. Tipo, porque era isso. Tinha uma época que tinha aquele bacião E como eu não tinha... Meus livros ficavam no lugar que eu não tinha tanto acesso, eu não tinha certeza de todos os livros que eu tinha. E aí tem aquele Sempre a Mesma Neve, Sempre o Mesmo Tio. E um outro dela... Depressões? Qual? Depressões, talvez? Acho que sim. Eu tinha
Um eu tinha 2 livros e o outro eu tinha 3. Sim. Que aí eu falei, vai, Caleb, leva lá pra trocar pro Scooby, fica à vontade e tal. E aí eu fiquei meio chocada, falei, mano, mas é assim, às vezes o Caleb comprava pra mim achando que eu não tinha, eu não comprava achando que eu não tinha, e na O verdade... Bastião que você fala é o da FENAC, né? Teve É uma o da época FENAC, que era tipo R$4,90, assim, o Nossa, eu livro. comprei muito livro nesse daí por R$4,90. E aí você olhar e fala assim, por R$4,90 vale. Aí eu vou levar de novo pra Juliana. Isso jamais aconteceria comigo. Eu não compro sem olhar minha planilha Excel antes. Não, eu confesso que eu tô pensando bem agora. Eu já comprei muito livro que eu tenho. Eu realmente tenho. Eu comprei muitas vezes, tipo, 2 livros falando, não. E olha que assim, eu tenho uma memória boa, assim, eu realmente lembro, eu sei os livros, assim, mas, sei lá, eu encontrei esses dias 2 do José Luiz Veiga, o que a gente até fez o clube, o O Sombra dos Reis Barbudos? Barbudos, eu achei 2, eu falei Mas assim, não é o meu? não é, Ju, não é, o seu tá lá na sua casa. Eu olhei e falei assim, é esse, eu falei, pô. Não, a gente tem só um detalhe que assim, em algum momento, se a gente for juntar a minha estante e a da Juliana, a gente vai ter muito problema de 2, só que 2 com autógrafo. No começo, a gente ia nos lugares, a gente pegava o autógrafo do mesmo livro, só que um para outro. Tudo bem, né? Somos Isso vai ser um problema. Mas assim, vai ter uma estante que vai ser livros duplicados que não dá para se desfazer. Mas isso aí. A gente falou várias pessoas que ajudaram a gente, né, a fazer o podcast. Então, eu queria agradecer a todo mundo que está interagindo conosco lá no Instagram. Pô, muito obrigado mesmo. Se você ainda não nos segue, no nome do livro podcast, facinho de nos achar. Escrevam pra gente. Sim. E não esqueçam também que nós estamos no YouTube agora, né? Então, o nome do livro lá no YouTube, se vocês procurarem, vocês vão ter boa parte dos episódios. A Lu tá subindo aos poucos, mas os primeiros já estão todos lá, né? E já tem um número bem grande de podcasts lá nossos. E os atuais preferir. Lá no Spotify. Simultaneamente, né? Se quiser, dá pra ouvir. Se quiser, já dá pra ouvir lá direto os novos também, junto com os outros agregadores, né? Exatamente. Sim. Queria parabenizar a Leninha, que acertou o livro do Nome do Leitor da semana passada. Foi a única. Esse daí, olha, mas esse estava difícil, eu acho que estava difícil. Eu achei difícil também. Leninha disse que estava fácil, né? Ela ainda falou, o velho e o mar, óbvio. Mandou um óbvio típico da Leninha. O Nome do Leitor da semana passada, que foi com o Humberto, do canal Primeira Prateleira. Né? O episódio ficou muito legal. E agora a Leninha tá empatada com a Ju, né? A Juliana, que tem 2 vitórias, a Leninha tem 2 vitórias também. Então agora eu resolvi fazer um ranking aqui de vitórias. Não ganha nada, só ganha o nosso reconhecimento mesmo. Nosso parabéns, obrigado. Nosso parabéns. Então siga a gente também para ver essas prévias aí dos episódios e quem sabe adivinhar qual o livro da semana. Por favor. Então é isso. Acho que é isso, né, galera? Então, fiquem bem, ótima semana, sejam legais uns com os outros, não julguem o coleguinha. Para de pedir desculpa. Só não se divide, mas se quiser também pode, tá, gente? Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.